aqui, né? Seja muito bem-vindo cada um de vocês que estão aqui. Nós gostaria de apresentar a nossa convidada especial. Dizer que esse é um projeto que nós, como GAV aqui de São Paulo, iniciamos, né? Então, nós temos estudado o capítulo do livro Educação, né? Nós começamos estudando o capítulo 1 e hoje nós teremos a presença da Ruth Bazan, nos ajudando aqui, trazendo alguns pontos a respeito deste capítulo. A Ruth é uma pessoa na qual não creio que não só eu, mas muitos admiram, serviu de inspiração aí como família. A Ruth, como com a família tem um projeto, né, um ministério, na verdade, que é o projeto Restaure, que tem abençoado muitas famílias e há algum tempo, né, que eles vêm com esse trabalho magnífico, ajudando famílias como a minha também foi ajudada, né? Ela é esposa do Davene, mãe da Anne e da Sara, né? São uma família muito querida. Então, eu agora quero agradecer a Ruth em nome aqui do grupo do Gavi e agradecer por essa disponibilidade, né? Hoje ela não mora mais aqui no Brasil, mas aceitou prontamente ajudar-nos com este estudo. Ruth, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe você e a cada um que está aqui. Tá fechado o áudio. Desculpa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Só uma correção, Cris. Eu moro no Brasil, sim. Ah, é verdade, né? Mas Eu acabei de voltar. graças a Deus. Acabei de voltar. Por enquanto, eu estou aqui. Ótimo. Fico muito feliz, né, de saber dessa iniciativa de vocês. Para mim, sempre é uma alegria muito grande quando eu fico sabendo de famílias que estão buscando conhecer a vontade de Deus para a educação dos seus filhos, né? Porque essa foi a minha experiência, tem sido a minha experiência, e assim, é maravilhoso quando a gente começa a ver os resultados, né? Hoje as minhas filhas têm 21 e 18 anos de idade, então assim, estamos em outra fase, não menos importante, não menos desafiadora, né? Cada fase tem os seus desafios, e eu agradeço a Deus, porque ele não nos deixou às cegas, né? Ele nos deu instruções, e, e quando, assim, quando eu olho para a minha própria vida, né? Quando eu iniciei a educação das minhas filhas, eu confesso que eu não tinha conhecimento desses princípios, né? Eu já era adventista, tinha acesso às informações, mas eu não tinha buscado, né? O primeiro livro que eu li sobre educação de filhos foi Orientação da Criança, e eu li assim, já quando eu comecei a ter dificuldades, não li antes para me preparar, né? E o livro Educação eu fui ler quando elas tinham, acho que 4 e 7 anos de idade, mais ou menos. Então, assim, eu sempre falo que eu estava muito atrasada, né? Que nos primeiros anos eu não tive essa visão, mas Deus é misericordioso para conosco, né? E, e uma das coisas, assim, que realmente me atrai no livro Educação e me fez, me tornou consciente é que o livro Educação não é apenas para a educação das minhas filhas, ele é um livro para a minha própria educação, né? E quando a gente lê o livro Educação, né, a gente estuda, né? Da primeira vez que eu li, eu achei assim os conceitos muito diferentes de tudo que eu já tinha visto na minha vida. E eu li de novo, e daí eu resolvi assim fazer um estudo profundo mesmo. Eu até tenho um caderno até hoje onde eu anotei, fiz gráficos, fiz desenhos. Eu sou visual, então eu precisava ver para tentar entender esses conceitos, né, para depois aplicar na minha vida. E eu confesso que não foi fácil, mas não tem sido muitas vezes, porque a gente continua aprendendo, né? Ao me preparar para hoje, eu assim descobri coisas incríveis nesse primeiro capítulo e que eu não tinha assim prestado atenção, talvez no passado. Então eu fico muito feliz porque nós temos tudo o que nós precisamos. E assim, mais recentemente, Deus tocou meu coração com uma outra verdade muito importante.
Porque às vezes a gente lê o livro e a gente pensa assim, se eu colocar em prática tudo que está aqui, perfeito, minhas filhas vão ser perfeitas, eu não vou ter problema nenhum. E eu tenho entendido que não é assim. Esses são os princípios corretos. Mas, assim como todas as outras áreas da nossa vida, eu preciso de Deus constantemente ao ensinar, para elas, ao aplicar a minha própria vida, né? Ao lidar com as dificuldades que vão vir, eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo guiando os meus passos, guiando o meu caminho, né? E guiando as minhas filhas também. Então, isso é uma coisa muito importante você lembrar. Não é só estudar, não é um estudo científico, né? E você vai colocar em prática no seu lar. É uma experiência com Deus. E só pelo poder de Deus que eu vou aprender e que eu vou conseguir ensinar para as minhas filhas, né? O que eu acho fantástico a respeito desse livro é que ele é um livro muito claro, muito bem organizado. E logo no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, a gente já tem, assim, o plano de Deus, né, em um parágrafo. O plano completo da educação em um parágrafo, né? Tudo condensado nesse um parágrafo. A gente poderia ficar horas e horas, eu acho, conversando sobre esse primeiro parágrafo aí. Em primeiro lugar, Deus, através das palavras, né, ele nos faz entender que nós estamos longe do plano dele, né? Ele começa dizendo que as nossas ideias de educação são muito acanhadas, são muito pequenas. E quando a gente para realmente para analisar, né, o que eu entendo por educação hoje em dia? Basicamente, escolarização, não é? O mundo, é assim que o mundo pensa, e muitas vezes a gente também acaba limitando, ou pelo menos dando a maior importância a isso, a escolarização dos nossos filhos. Então, Deus nos diz, através dessas palavras, que nós precisamos ter uma visão muito mais ampla do que isso. Nós precisamos ter objetivos mais elevados para a nossa educação. E aí, então, vem aquela parte bem clássica, né? Aquela definição. A verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudos. Então, a gente já entendeu, nós não estamos falando aqui de estudo acadêmico. Verdadeira educação é mais do que a preparação para a vida presente, né? Quando que a vida presente termina? Quando a gente morre. Então, aqui está falando de vida eterna. E aí, se eu entendo pela Bíblia o que acontece quando eu morro, né? Eu vou descansar, eu vou dormir até Jesus voltar, biblicamente é esse o princípio que nós temos, mas existe um futuro, e é um futuro eterno, um futuro perfeito, que vai ser no céu, né? Então, o preparo, a nossa educação é para essa vida também. É a vida aqui e a vida no futuro. E essa educação envolve o desenvolvimento do ser humano como um todo. Não só a parte intelectual, mental, mas a parte física e a parte espiritual, o aspecto físico e espiritual igualmente, né? Na mesma proporção, de forma harmônica. Então, é o que diz aí, né? O desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o aluno para o gozo, para a alegria do serviço neste mundo e a alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, para que essa educação nos prepara? Para servir. E essa é uma ideia muito contrária à ideia do mundo, né? No mundo, a ideia, quando eu falo do mundo, eu estou falando da ideia das pessoas que não têm Deus como centro da sua vida, que não têm Deus no coração, né? A gente estuda, a gente, né, inicia uma carreira, e geralmente é para nós adquirirmos posses, para nós adquirirmos fama ou conhecimento. Em outras palavras, é para as pessoas nos servirem, né?
para eu conseguir o meu conforto, para oferecer o melhor para os meus filhos, o melhor para a minha família. Mas Deus coloca uma visão completamente diferente. Eu fui criado e o propósito do meu desenvolvimento é para eu servir ao próximo. E quando nós olhamos a vida de Jesus, é fácil a gente entender isso, né? Porque Jesus, sendo Deus, sendo o Criador, ele veio ao mundo para servir também. E conforme nós vamos ver aqui no decorrer do capítulo, né? Existe uma grande recompensa nesse propósito de vida, quando eu escolho servir ao próximo. Continuando aí, nós vemos que toda sabedoria, todo conhecimento vem da fonte que é Deus. Não existe verdadeiro conhecimento ou verdadeira sabedoria fora de Deus. Deus é o centro de tudo. Então, nós podemos olhar os grandes ensinadores, né, que já viveram nessa terra, nós podemos olhar, né, as pessoas, os maiores benfeitores que já existiram nesse mundo, as pessoas mais sábias, os grandes ensinadores. Deus está infinitamente acima deles, muito acima deles. Tudo o que já foi compartilhado, tudo de bom que já foi compartilhado, vem de Deus. As pessoas sábias, os grandes homens, eles simplesmente refletem aquilo que vem de Deus. E, né, uma comparação aí com a lua e com as estrelas, né, que refletem a luz do sol. Sol da justiça, que é Jesus. E esse deve ser o nosso objetivo, refletir a glória do conhecimento de Deus, né? Cada vez que eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu posso compartilhar a sabedoria de Deus com aqueles que estão ao meu lado. Então, é por isso que essa educação que a gente fala verdadeira, né? Porque ela se concentra em Cristo, que é a verdade, ela é considerada uma educação muito superior a qualquer tipo de educação que a gente pode ter no mundo. Na página 14, aqui no meu livro, pelo menos, no terceiro parágrafo diz: todo saber e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. Para onde quer que nos volvamos, seja para o mundo físico, intelectual ou espiritual, no que quer que contemplemos, afora a mancha do pecado, revela-se este conhecimento. Então, com exceção do pecado, com exceção do mal, em tudo mais que nós olharmos, que nós, né, estudarmos, contemplarmos, nós vamos ver Deus, nós vamos encontrar a Deus. Nós vamos entender também que todo desenvolvimento vem de Deus. Em qualquer área que nós formos estudar, qualquer ramo de investigação, que nós tenhamos o desejo de chegar à verdade, ao conhecimento da verdade, né? Nós vamos ser colocados em contato com essa inteligência invisível e poderosa que opera em tudo e em todos. Que oportunidade Deus nos dá, né? É através da nossa mente que nós temos contato com a mente de Deus. Isso é o verdadeiro desenvolvimento. E esse contato não é nada mais, nada menos do que a comunhão. Quando nós estamos em comunhão com Deus, e quando nós permitimos que, às vezes, quando a gente fala em comunhão com Deus, a gente pensa assim, no meu estudo da Bíblia, no meu devocional, ou quando eu estou na igreja, ou quando eu estou em oração, eu estou em comunhão com Deus. Mas Deus nos chama aqui a uma comunhão muito mais profunda. O tempo todo, constantemente, em todas as áreas de desenvolvimento, eu posso estar em comunhão com Deus. Se eu sou um engenheiro, ali no meu trabalho, eu posso ter essa comunhão com Deus e Deus me dar sabedoria para resolver um grande problema que eu tenho, quem sabe de matemática ou de física, ou o que for.
Em todas as áreas nós podemos pensar assim, nós devemos pensar assim. Como pais, como mães, na educação dos nossos filhos diariamente, nós precisamos buscar sabedoria de Deus em todas as fases da vida dos nossos filhos. Deus é essa fonte de sabedoria que pode nos ensinar, né? Essa é a educação superior que Ele quer que nós tenhamos e que nós ensinemos aos nossos filhos também. Tem um texto no quarto parágrafo da página 14 que diz assim, o início diz assim, encontra-se nesta comunhão a mais elevada educação. Se você estiver seguindo aí. E aí vem uma sentença que eu acho simplesmente fantástica. Diz assim, é o próprio método de Deus para o desenvolvimento. Une-te, pois, a Ele. É sua mensagem à humanidade. Aqui está falando de Deus, do desenvolvimento de Deus. Uma vez me chamaram a atenção para esse parágrafo aqui, eu achei simplesmente fantástico. A gente olha para Deus, e é lógico, Deus é infinito, Ele é sabedoria, Ele é poder, Deus é tudo. Mas Deus está se desenvolvendo. E eu não sei explicar isso para vocês, eu não quero entrar em nenhuma discussão teológica aqui, mas se Deus é perfeito, Ele está em constante desenvolvimento, assim como nós. Não que falte nada a Ele, mas é porque Ele é grandioso e cada vez Ele vai crescer mais ainda. Não existem limites para o desenvolvimento, né? E eu achei interessante que como que é uma coisa grande demais para nossa cabeça, né? Para os nossos pensamentos. Mas como que acontece esse desenvolvimento? Com a comunhão conosco, meros mortais. E eu acho que aí a gente começa a entender um pouquinho do amor de Deus. Deus nos ama não porque nós fazemos as coisas para Ele, as coisas certas para agradá-lo. Ele nos ama porque Ele nos ama. Porque é parte da natureza dele. E quanto mais contato ele tem conosco e nós temos com ele, essa comunhão profunda que existe entre o ser humano e Deus, ambos vamos nos desenvolver no amor, no relacionamento, na unidade. E eu achei fantástico esse pensamento, grandioso demais. Eu acho que as minhas palavras aqui não refletem nenhum por cento do que seria isso. E só, quem sabe só no céu a gente vai entender, né? Mas eu achei incrível essa parte. Deus, aí continua dizendo, né, que é assim que Deus instruiu o pai da nossa raça, Adão, no Éden. Né? Deus tinha prazer em se encontrar com Adão, né? A Bíblia fala, né? Na virada do dia ele se encontrava com Adão, eles caminhavam, eles conversavam, e eles, então, aprendiam, Adão aprendia com Deus, mas de alguma forma Deus se desenvolvia também nesse processo de comunhão. Continuando, para nós entendermos o que envolve esse processo de educação, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, a natureza do homem e o propósito de Deus ao criá-lo. Né? E é lógico que hoje nós não vivemos da mesma forma como Adão vivia no Éden. Né? Entre Adão e nós houve o pecado. Então, nós vamos ver que também precisou haver uma mudança nesse processo educativo do ser humano, em função da entrada do pecado no mundo, né? Mas quando Adão saiu das mãos de Deus, quando Adão foi criado, o plano de Deus era que, o propósito de Deus era que Adão cada vez mais conhecesse a Deus, conhecesse a sua glória. Todas as faculdades de Adão seriam desenvolvidas. E quanto mais ele conhecesse a Deus, mais ele iria se desenvolver. Né? Os grandes mistérios eram revelados diariamente a Adão e seriam revelados para sempre. Assim como vão ser revelados para nós quando nós voltarmos, né, a esse estado
de perfeição. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos, para a eternidade, estar descobrindo as maravilhas e as maravilhas da glória de Deus. E o maior privilégio de Adão era ter essa comunhão com Deus face a face. E se ele tivesse permanecido fiel, nós também teríamos esse privilégio hoje em dia, né? Mas nós sabemos que, infelizmente, entrou o pecado, né? Pela desobediência, e isso se perdeu, essa comunhão face a face com Deus se perdeu. O pecado, ele apagou, ele tentou apagar a imagem de Deus, não apagou completamente, mas ele obliterou, né? Ele deslustrou, como fala aqui, quase que completamente a imagem de Deus. As nossas capacidades foram enfraquecidas. Então, nós não apenas perdemos o contato com Deus, mas as nossas faculdades foram enfraquecidas. E a nossa visão ficou ofuscada. Nós nos tornamos sujeitos à morte. Todavia, aí vem essa palavra tão importante, Deus não nos deixou a sós. Deus não nos deixou sem esperança. E pela sua misericórdia, ele concebeu o plano da salvação. Um plano para nos resgatar, para que nós pudéssemos voltar ao estado original no qual ele nos criou, no qual ele criou Adão e Eva, né? Então, esse plano da salvação, ele envolve um tempo de graça, né? E o que acontece durante esse tempo de graça? Nós vemos Deus se curvando, descendo ao mundo, para revelar o seu caráter de amor, já que nós não podíamos vê-lo mais face a face. Ele enviou Jesus para viver no mundo e revelar o seu caráter de amor a nós, para assim poder nos levar de volta ao propósito da sua criação, ao propósito original, né? A perfeição em que nós fomos criados. Então, após o pecado, o propósito da nossa educação é sermos restaurados conforme a imagem de Deus, conforme Deus havia criado Adão e Eva no Éden, né? E aí nós, então, chegamos num ponto que nós entendemos que educação e redenção são uma coisa apenas. O processo de educação que Deus propõe para o ser humano hoje em dia é o mesmo que vai salvar o ser humano, que vai redimir o ser humano e levá-lo de volta ao plano original de Deus. E aí, quando a gente olha esse aspecto, né, da educação que tem o propósito de nos restaurar, nós não podemos deixar de entender que o amor tem que ser a base desse propósito educativo. Só o amor, só um Deus que nos ama, um amor infinito, teria desenvolvido, né, vamos dizer assim, um processo educativo para nos resgatar, para nos levar a ter uma comunhão ainda maior com Ele. Então, o amor é a base da criação e redenção, e é o fundamento da verdadeira educação. Né? Se existe um plano, é porque Deus nos ama. E aí a gente chega num ponto, eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar aí no livro, eu estou na página 16, na minha versão aqui, onde fala o amor, base da criação e redenção, é o fundamento da educação verdadeira. E aí a gente chega num ponto que eu acho fantástico, muito interessante nesse livro, nesse capítulo aqui, né? A escritora, ela nos faz uma reflexão ao texto de Lucas 10, 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, a primeira parte dessa restauração, ela tem que ver conosco, né? Deus quer nos restaurar, nos levar de volta ao plano original dele. E quando nós amamos a ele, a nossa mente, a nossa alma,
as nossas forças, elas são desenvolvidas, né? Aí entra o físico, mental e o espiritual. Nós somos desenvolvidos por completo quando a gente busca amar a Deus. Então, nós estamos nos desenvolvendo para sermos restaurados à imagem dele. E daí vem o segundo mandamento, que aqui eles colocam o texto de Mateus 22, 39. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu conheço a Deus, quando eu amo a Deus, quando eu sou desenvolvida nesse relacionamento com Deus, naturalmente eu vou refletir isso para os outros. E eu vou ter o desejo de amar aos outros, de salvar aos outros. E daí a gente volta, né, àquele ponto do início do capítulo, né? Que o propósito da educação é o servir. É o servir. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar a resgatar as pessoas de volta para o reino de Deus, né? E aí tem uma outra palavra que é muito importante, que é a palavra abnegação. Eu não posso me desenvolver se eu não tiver abnegação, se eu não praticar esse serviço abnegado. E isso é algo extremamente contrário para a mentalidade do mundo, né? Como eu mencionei antes, no mundo, a gente quer ser servido. Nós queremos ser os líderes, nós queremos ser os chefes, os patrões, para que as outras pessoas nos sirvam. E não que nós não vamos deixar, que nós vamos deixar de ser líderes, tá? Nós vamos ser líderes porque todo filho de Deus, ele vai ser um líder nato. Mas eu vou ser um líder servo, à semelhança do exemplo de Jesus. Jesus Cristo foi um líder enquanto ele viveu no mundo, mas ele era um líder servo, um líder que servia, né? Então, esse é a base de todo verdadeiro desenvolvimento. E é através desse serviço abnegado, diz aqui, nós recebemos a mais elevada cultura de cada faculdade. Cada vez mais nos tornamos participantes da natureza divina. E assim somos habilitados para o céu. Então, Deus é a fonte de todo verdadeiro desenvolvimento. O principal objetivo da educação é levar a nossa mente em contato com a mente dele. Adão e Eva, eles desfrutavam dessa comunhão direta com Deus, como a gente já mencionou aqui, né? Tudo o que foi criado no mundo era uma expressão do pensamento de Deus. Olha que lindo esse conceito. Tudo o que foi criado era uma expressão do pensamento de Deus. A natureza, nós sabemos, né, um dos 4 compêndios que a gente fala da verdadeira educação, ela é uma revelação de Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, a natureza foi danificada pelo pecado. Então o homem deixou de ver plenamente o caráter de Deus revelado através da natureza. A terra foi maculada, foi corrompida, e agora o que o homem via era uma imagem pálida da glória de Deus, né? Mas a natureza ainda fala de Deus para nós. E nós sabemos que precisamos buscar aprender de Deus através da natureza. Precisamos levar os nossos filhos a ter contato com a natureza, porque a natureza vamos dizer assim, é o primeiro livro que a criança lê. A criança, ela não sabe ler palavras ainda, ela não sabe ler letras, mas ela pode entender a natureza. Ela pode entender o amor de Deus ao ver ali a mamãe passarinho cuidando dos seus ovinhos. Ela pode entender a grandiosidade de Deus quando ela vê uma cachoeira, ou quando ela olha para o céu estrelado, vê as coisas grandiosas que existem no mundo, né? Então, nós precisamos colocar os nossos filhos em contato com esse grande livro, que é o livro da natureza. Mas vemos que, após o pecado, porque houve esse dano, né, feito à natureza, Deus precisou dar algo mais direto, que fosse revelar o seu caráter de forma mais direta. E aí nós vemos, então, que ele nos deu a sua palavra escrita, a Bíblia, que é o grande livro também da verdadeira educação. E na Bíblia, nós vemos
a norma mais perfeita da verdade. Se eu quero entender a verdade, eu preciso ir para a palavra de Deus, porque ela é a revelação de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, através do estudo da Bíblia, nós recebemos o conhecimento de Deus, que é revelado em sua palavra. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade do próprio Criador. Esse é um próximo pensamento que eu quero colocar aqui para vocês na página 17, terceiro parágrafo. Que faculdade é essa que nós recebemos? Qual é a faculdade que Deus tem e que Ele nos criou e nos dotou com ela? A individualidade. O que é individualidade, de acordo com o que o livro traz aqui? Não é se, às vezes, quando a gente pensa na palavra individualidade, a gente pensa em algo que é só meu, algo que só eu faço, né? Aqui, até certo ponto, está relacionado aqui, mas aqui tem algo muito mais profundo para nós. E continua dizendo assim: a individualidade, faculdade esta de pensar e agir. Então, a individualidade, nesse sentido aqui, é a faculdade de pensar e agir. Talvez um dos maiores perigos na educação dos nossos filhos hoje, e aqueles que têm filhos mais velhos, aí adolescentes, pelo menos, né? Mas desde de pequeno a gente já nota isso nos nossos filhos, é que com muita facilidade eles podem começar a adotar ideias diferentes daquilo que nós ensinamos por causa da influência das pessoas, da influência dos seus amiguinhos. É muito fácil os nossos filhos serem influenciados. Pressão social é algo assim esmagador na vida das crianças e dos adolescentes. Então, quando a gente lê aqui que Deus nos dotou com a individualidade, com essa capacidade de eu pensar por mim mesmo e de eu agir, a verdadeira educação ela tem um papel fundamental no desenvolvimento disso. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo onde os nossos filhos são muito provados para simplesmente imitar o que os outros estão fazendo e não pensar por si mesmo, né? Então nós precisamos pedir sabedoria para Deus. E continua dizendo assim: os homens nos quais se desenvolve esta faculdade são os que arrostam responsabilidades, que são os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam nos caráteres. Esta é a obra da verdadeira educação, desenvolver essa faculdade, adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. Em vez de limitar o seu estudo ao que os homens têm dito ou escrito, sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade, aos vastos campos abertos à pesquisa na natureza e na revelação. Que contemplem os grandes fatos do dever e do destino, e a mente expandir-se-á e fortalecer-se-á. Nossa, esse parágrafo também você tem que sublinhar todinho no seu livro, porque é extremamente importante. Nós estamos criando filhos para serem pensantes. Vocês viram que aqui fala, né, que vão ser os líderes, vão ser as pessoas de responsabilidade dos grandes empreendimentos e que vão influenciar as pessoas. Isso é o que nós devemos esperar dos nossos filhos. É para isso que eles vão ser treinados. E é interessante porque, de novo, quando você olha a vida de Jesus, ele era um grande líder. Mas ele era um servo. Então, esses dois aspectos da educação, né, eles precisam andar juntos. Sim, os nossos filhos vão ser grandes líderes, não vão se deixar ser influenciados pelos outros, mas eles também vão servir. Eles vão usar toda essa capacidade maravilhosa que Deus está nos dando para servir, para salvar pessoas, para levar as pessoas para o reino de Deus. Os nossos filhos não devem se tornar escravos das circunstâncias. É o que continua dizendo aí, né?
mas eles precisam ter amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. Isso é maravilhoso. É uma visão, assim, divina, que é difícil a gente compreender. E quando eu leio isso, eu me sinto muito pequena. Eu me sinto muito pequena. Eu olho para os meus erros, para tudo que eu já fiz de errado, e eu fico assim, Senhor, só pelo teu espírito mesmo para a gente conseguir alcançar esse padrão tão elevado na educação dos nossos filhos, né? Eu que já tenho as meninas mais velhas, né? Eu olho para o passado e é lógico que eu vejo muitos erros. E Deus tem me ensinado nessa fase que nós temos vivido agora, né? De fim de adolescência, início de vida adulta, né? Que a gente tem que depender dele. Porque chega um ponto que você não vai ter mais tanto controle da vida dos seus filhos, né? Tem um gráfico que eu gosto de usar, já usei em várias palestras, né? Que aparecem assim, como se fossem do lado de cá, né? Quando a criança nasce, você tem controle total e depois vai diminuindo. E do lado de cá, né? Eles usam, a pessoa que fez esse gráfico usa a palavra ensino. Aqui você tem controle, aqui você tem ensino. Conforme o controle vai diminuindo, o ensino vai aumentando, né? Acho que a minha mão não está aparecendo direito aí na tela, né? Mas imagine um triângulo aqui, né? E daí um triângulo aqui do outro lado, do contrário, vindo do contrário, né? Quanto mais eles crescem, menos controle eu vou ter, porque eles vão desenvolver, né, o raciocínio, vão ser seres pensantes, mas mais eu vou ter que ensinar. Então eu digo uma coisa para os pais que têm filhos nessa fase aí que começam a desafiar na adolescência: não desistam. Você sente que você está perdendo o controle? Tudo bem, é o normal. Mas você vai agora ensinar mais. E é por isso que o relacionamento é extremamente importante na fase da adolescência com os nossos filhos. Por mais que eles estejam te desafiando, não pense que é o fim. É apenas o início. Agora é a hora de estreitar os laços de relacionamento com os filhos para que você possa continuar ensinando eles. Mesmo que você não tenha controle das ações ou das escolhas que eles estão fazendo, muitas vezes. Né? A gente pode até ter um controle externo, mas você não controla o interior, você não controla o coração. Mas você pode continuar ensinando. Eu sempre falo isso para as minhas filhas. Você pode estar fazendo alguma escolha que eu não desejaria que você fizesse, mas a minha obrigação é continuar te ensinando, e eu vou continuar falando. Então, Deus nos dá essa oportunidade, né? Vai mudando a nossa forma de relacionar com os nossos filhos, mas nós temos um papel a desenvolver, né? E nesse processo, a gente começa a enxergar. Às vezes passa por um período aí de desafios, mas lá na frente você começa a enxergar que aqueles princípios que você ensinou lá atrás estão sendo refletidos. Né? Conforme os nossos filhos passam pelas experiências deles, eles vão parar e pensar, e eles vão, com o seu constante ensino, né, com as lembranças que você vai trazer, aquilo vai se fixando na mente deles, e você vai começar a vê-los refletir aqueles princípios que você ensinou lá atrás, né? Então a gente não pode desistir. E aí continua no segundo parágrafo da página 18. Uma educação assim provê mais do que disciplina mental, provê mais do que adestramento físico. Fortalece o caráter de modo que a verdade e a retidão não são sacrificadas ao desejo egoísta ou ambição mundana. Fortifica a mente contra o mal. Em vez de qualquer paixão dominante tornar-se um poder para a destruição, todo motivo e desejo é posto em harmonia com os grandes princípios do que é reto. Ao meditar-se sobre a perfeição do caráter de Deus, a mente se renova e a alma é restaurada à sua imagem. Olha que lindo, né? Então, isso é o que nós vamos ensinar quando nós ensinamos nossos filhos serem pensantes e não refletores dos pensamentos de outros, né?
nós vamos estar ensinando eles a refletir, a meditar sobre a perfeição do caráter de Deus. E quanto mais nós contemplamos o que acontece conosco, nós somos transformados. E os nossos filhos vão ser transformados, né? E aí vem uma pergunta: como poderia a educação ser superior a isso? O que se poderia igualar ao seu valor? E Jó 28, 15 a 18 reflete, né? Nenhuma das pedras preciosas que existem, nem as mais preciosas das pedras podem ser comparadas com a aquisição da sabedoria. Essa sabedoria de Deus, né? Que é a educação que ele propõe para nós. E aí, nós chegamos já perto do fim do capítulo, e a gente chega assim num ápice, né? Mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para com seus filhos. Que ideal é esse? Que é alcançado através da educação, da verdadeira educação. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. Nossa, é muito profundo, né? É muito profundo. A vida cristã, ela é um progresso contínuo, né? E como a gente já viu, a educação também é. E quando nós chegarmos no céu, na vida eterna, vai continuar sendo. Cada vez mais nós vamos entender o caráter de amor de Deus. Cada vez mais o nosso caráter vai ser transformado, né? Então, nós temos uma obra a fazer por nós mesmos e pelos nossos filhos. E nós sabemos que a melhor maneira de educar os nossos filhos é através do nosso exemplo. Não é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós fazemos que vai falar mais fundo no coração dos nossos filhos, né? Então, se nós queremos levar os nossos filhos de encontro a essa santidade, é isso que nós precisamos buscar para a nossa vida. Né? E eu tenho enxergado hoje que o processo de ser pai, de ser mãe, existe para a nossa própria salvação. Com certeza. Né? Aqueles que não são pais e mães, Deus tem outra forma de alcançá-los. Né? Mas nós que somos pais e mães, os nossos filhos são os principais instrumentos que Deus vai usar para a nossa própria salvação, para nosso desenvolvimento, para nossa santidade, para nós termos esse encontro, né, e alcançarmos essa semelhança com Deus. Então, o processo de educação que Deus propõe para nós é uma educação que é muito mais elevada do que o mundo coloca. E nesse processo a gente precisa estar sempre com os olhos no alvo, que nós acabamos de ler aqui, que é a santidade, a semelhança com Deus. E aí, finalizando, então, aquele que coopera, último parágrafo, aquele que coopera com o propósito divino em transmitir à juventude o conhecimento de Deus e em lhes moldar um caráter em harmonia com o seu, realiza uma elevada e nobre obra. Suscitando o desejo de atingir o ideal de Deus, apresenta uma educação que é tão alta como o céu e tão extensa como o universo. Uma educação que não poderá completar-se nesta vida, mas que se prolongará na vindoura. Educação que garante ao estudante eficiente sua promoção da escola preparatória da Terra para o curso superior, a escola celestial. Amigos, quando a gente lê isso, enche o nosso coração, né? Meu coração fica quente cada vez que eu leio isso, que eu paro para pensar na enormidade dessa obra que nós temos. E nós nos sentimos muito pequenos, e isso é bom, porque aí a gente tem que depender de Deus. Né? Não vai existir uma educação bem-sucedida se nós não estivermos em parceria com Deus. Se Deus não for o nosso conselheiro, né? E se nós mesmos não passarmos por esse processo de educação, e sempre tendo como alvo o céu, porque lá todos nós
né, seremos educados pelo próprio Deus e continuaremos esse desenvolvimento. Então, que Deus abençoe você no seu empreendimento aí, no seu lar, com os seus filhos, que cada dia mais você tenha o desejo de conhecer, e, assim, mais uma vez, parabenizo vocês pela escolha do livro, e que vocês fiquem firmes aí, estudando cada vez mais, porque esse livro é maravilhoso e vai fazer uma diferença incrível na sua vida e na vida dos seus filhos. Aí eu não sei se a gente tem tempo para discussão, gostaria de ouvir vocês também, ou perguntas. Vocês me ouvem? Oi, oi, Ruth. Vocês me ouvem? Sim, Obrigada, Ruth. Minha internet está aqui um pouquinho ruim, não estava conseguindo falar. Maravilhosa explanação, né? Esse livro realmente ele é transformador, né? Eu também então queria aproveitar, né? Nós temos aí alguns minutos para abrir, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né? Acho que esse é um momento oportuno, né? Quem quiser pode, tanto audivelmente quanto colocar no chat também. Se alguém quiser pode levantar a mãozinha aí, né? Ruth, enquanto alguém, né, o pessoal coloca aí alguma pergunta, alguma coisa, gostaria de perguntar, né, dentro da sua experiência, né, como que na prática, você falou sobre o relacionamento, né, com os filhos e, de fato, é o segredo, né, e como fazer isso, porque, assim, a base toda está na infância, né, então, quando chega a adolescência ali, já é algo que está estabelecido de certa forma, né, não que não podemos ainda alcançá-los, mas na sua experiência ali, com as suas filhas e tal, como nós poderíamos fazer isso na prática? Quais seriam as formas onde nós podemos vincular, assim, para aproximar mesmo do coração dos nossos filhos? eu acho, Cris, que e na minha vida eu tive essa experiência, né? Tem áreas que a gente desenvolve melhor, tem áreas que a gente vê que a gente falhou. E eu acho que mesmo que os primeiros anos sejam os anos mais importantes, nunca é tarde para a gente resgatar aquilo que foi perdido, principalmente com a ajuda de Deus, né? Eu passo por esses processos. Eu acho que, por exemplo, nós mães, para mim, quem me conhece sabe que eu tive dificuldades no início para me dedicar às minhas filhas, né? Primeiro era o trabalho, daí eu parei de trabalhar fora, aí eu me envolvia demais nas coisas da igreja. E os filhos parece que nunca eram prioridade, né? Aí depois eu tive que lutar até mesmo com o ministério, porque acabava sugando a gente. Então, a gente precisa ter os nossos filhos, lógico, Deus em primeiro lugar, o nosso cônjuge em segundo lugar, porque se o nosso relacionamento com ele não estiver bem, com os nossos filhos não vai estar bem também. E daí vem os nossos filhos. Nós precisamos ter tempo para eles e ter interesse nas coisas deles, né? De forma prática, aqui em casa a gente sempre teve, desde que uma certa idade, a gente ouviu falar aquele momento da família, né? Quem nos conhece sabe que a gente fala sobre isso. Que seria assim uma meia hora no fim do dia para a gente conversar com elas, para a gente brincar com elas. Dependendo da faixa etária, as atividades vão variando, né? Mas, assim, né, na adolescência e juventude, é mais conversa, mais. Olha, hoje em dia ainda tem brincadeira aqui em casa. São joguinhos diferentes, né, que a gente faz, mas que é um momento para você conversar com os filhos, para você ouvir o que eles têm a dizer. Em família, para brincar, para, sei lá, de repente assistir uma coisa que é de interesse deles também, né? É, e tem também o momento a sós com cada filho. Eu acho que isso é extremamente importante. Você ouvir o que eles têm a dizer. Todos os dias a gente deveria ter pelo menos 10 minutinhos a sós com cada um dos nossos filhos. Em casa, geralmente é à noite, né? A gente, antes de dormir, conversa um pouquinho com uma, dá boa noite, depois vai lá, conversa com a outra, dá boa noite.
eles sempre, quando eles veem que a gente está aberto a ouvir o que eles têm a nos dizer, né? Eles criam até mais coragem de compartilhar certos detalhes que talvez eles teriam vergonha, ou sei lá, ficariam acanhados de compartilhar. E eu acho que uma terceira área seria também investir nos interesses deles. O que eles gostam? Quais são os sonhos que eles têm? Às vezes, os nossos filhos falam os sonhos que eles têm e a gente não está assim muito focado no momento e não dá muita atenção. Ou a gente pensa assim, nossa, mas que ideia boba, não vai dar certo. E a gente fala isso para ele. E às vezes é o sonho, um sonho grande que está lá no coração deles, né? Então a gente precisa prestar atenção, investir, ajudá-los a alcançar, a realizar os sonhos, mesmo que depois não dê certo, e eles mesmos vão passar pela experiência e fazer uma escolha diferente, mas a gente precisa investir nos sonhos dos nossos filhos, né? E para isso a gente precisa de ter tempo com eles, né? Eu vi que tinha uma outra pergunta ali. Sim, tem mais duas aqui, Ruth. A Michelle, ela pergunta, Michelle, não, perdão, tem uma pergunta aqui do Anderson, como criar filhos pensantes na prática? Muito boa essa pergunta. Como eu falei antes, tem a questão da influência, né? Quando a gente estuda os conselhos no livro Educação, no livro Orientação da Criança, esse é um ponto difícil de entender, difícil de praticar, mas quando as crianças são pequenas, os pais deveriam ser os maiores amigos dos filhos. Por quê? Porque é naquela fase que eles estão formando caráter, né? Se os nossos filhos estão constantemente só com outras crianças, mesmo que sejam crianças que estão buscando os mesmos princípios, né? As famílias que estão buscando os mesmos princípios, mas se elas estão constantemente, eles vão ser influenciados. E a gente vai perder terreno nesse sentido de construir um caráter sólido. Tá? Então, não me entendam mal. Existem momentos para nós estarmos na companhia dos outros, mas a gente precisa de estar a sós como família, de ter muito tempo a sós como família, para que a gente possa influenciar os nossos filhos e estar ali ensinando o que é certo, né? Eu me lembro de um incidente. Uma vez a gente estava no mercado, a minha filha tinha ganhado um dinheiro, era inverno. Eu me lembro que a avó que deu o dinheiro, acho que era tipo assim, R$ 50, e era para ela comprar uma cobertinha para ela, né? Uma cobertinha bem fofinha assim. E, e ela também precisava de comprar um chinelo. E a gente tinha olhado, isso há muitos anos atrás, né? Dava para ela comprar as duas coisas. Só que quando a gente foi comprar o chinelo, primeiro, tinham vários tipos de chinelo. Tinha um chinelo simples, né, de, sei lá, 10, R$ 15, e tinha chinelos de R$ 40. E ela se encantou com um chinelo de R$ 40, ou de R$ 30, né? Um chinelo cheio de desenhos e coisinhas, né? E daí eu falei assim, olha, se você comprar esse chinelo, você não vai ter dinheiro para comprar a sua cobertinha. Por que você não compra um chinelo mais simples? Né? A gente morava em sítio. O chinelo não dura muito no sítio. Quem mora em sítio sabe disso, né? Chinelo de dedo toda hora quebra. E foi um momento muito de, assim, ela tinha que fazer essa escolha, o dinheirinho era dela. Ela devia ter aí acho que uns 8 a 9 anos de idade, mais ou menos, né? Então, naquele momento, eu levei ela, aí eu percebi que ela já ia começar a chorar, né? E entrar naquele, eu quero. E eu consegui chamar ela à razão, a pensar, usar o cérebro, né? Minha filha, pensa bem, você vai comprar esse chinelo caro, não vai ter dinheiro para sua coberta. Se você comprar um chinelo mais simples, vai ter dinheiro para sua coberta. E eu tentei tirar ela dessa emoção, né, e do choro, para ela raciocinar. Passou um tempinho, eu deixei ela assim, aí ela voltou. Acho que eu orei, eu falei para ela orar, e ela voltou
e falou assim, mamãe, eu vou levar o chinelo mais barato porque eu quero levar a coberta também. Então, assim, as experiências da vida talvez sejam a maior escola, né, para a gente ensinar os nossos filhos a serem pensantes. Cuidar com as influências massacrantes, né, dos outros. Por isso que eu falei de ter essa reserva, principalmente nos primeiros anos, né, de não estar constantemente com os outros. E às vezes acontece, né? Você encontra com uma criança, a criança faz tal coisa que vocês não fazem em casa, e a criança chega, eu quero fazer porque eles fazem. Aí a gente em casa costumava falar assim, não, você é Bazan. Você não é Silva, você não é Oliveira, você é Bazan. A família Bazan tem esses princípios aqui dentro. Então, levar os nossos filhos a entenderem, né, que nós, nós somos únicos. Quando as crianças são pequenas, vamos dizer, é a cultura da família ali, dos pais. Não é a cultura do mundo ou a cultura do amiguinho que é o principal, né? Enfim, são algumas formas, né, da gente ajudar os nossos filhos. E a própria prática dos princípios da verdadeira educação, né, o uso da Bíblia, o uso da natureza, são coisas muito reais para os nossos filhos. E isso ajuda eles também a usarem o raciocínio, a não viverem nesse mundo de imaginação nocivo, né? Porque tem a imaginação boa, mas também tem a imaginação nociva. Então, nós precisamos levar os nossos filhos a raciocinar, né? A tomar decisões com base naquilo que é real, naquilo que realmente importa na vida. Excelente, Ruth. Tem uma pergunta aqui interessante, tá dentro do que você vive hoje, né, pela questão da idade, mas enfim, pergunta de como trabalhar com uma jovem de 18 anos a verdadeira educação, né, que os pais, eles conheceram a mensagem muito tarde, né, enfim, Ah, conheceram tá. nesse momento. É interessante. Recentemente a gente estava conversando com alguém, acho que foi esse final de semana, semana passada. Eu vejo assim, Deus, ele tem alcançado jovens, às vezes sem a ajuda do pai, para esses princípios. Nós estávamos comentando sobre alguém que aconteceu isso. Os pais nem são adventistas e o jovem foi alcançado pelo Espírito Santo, foi para uma escola missionária, teve contato com essa mensagem e hoje prega, né? Prega essa mensagem para os outros, sem ele não, sendo que ele não foi educado com esses princípios, né? Então, assim, não existe nada impossível para Deus, né? Esse é o desejo de Deus, esses princípios da verdadeira educação são os princípios para todos os seus filhos, né? No DYC, por exemplo, que foi um congresso jovem que aconteceu há 2 semanas atrás, tinham ali vários jovens que passaram por essa experiência, que Deus alcançou. Então, hoje nós temos as escolas missionárias, e não sei, né, o quanto vocês conhecem, mas as escolas missionárias, elas transmitem esse conhecimento, e são para jovens, né, ali a partir de 16, 17 anos. E nessas escolas, eles vão conhecer outros jovens que estão vivendo isso, né, que estão buscando, que têm foco na missão, que querem servir a Deus, né. Então, uma das maneiras é através desses locais, desses eventos, né, como o DYC, o Congresso do DYC, as escolas missionárias, e você, pai, mãe, compartilhar esses princípios, ler junto o livro Educação, né, estudar junto, mostrar, por exemplo, envolver seus filhos em projetos missionários, né, sendo que o foco da verdadeira educação é a missão, né, os jovens geralmente gostam de missão, sabe? Geralmente eles gostam é como se fosse uma grande aventura, né? Eu passar um mês em um lugar ou 2 semanas servindo alguém, né? Então procure despertar nele esse desejo para a missão. E aos poucos você pode ir ensinando, né, os princípios. Eu creio, sim, que é possível e tenho visto, sim, muitos exemplos de pessoas que têm alcançado isso, né, mesmo com os filhos mais velhos. Excelente, Ruth. É, aqui a gente tem alguns comentários antes de ir para a próxima pergunta. A Maria Eduarda está perguntando, Ruth, como lidar com a frustração de não conseguir realizar os sonhos dos filhos? Como lidar com essa frustração? Como lidar com essa frustração?
em um comentário aqui da Michelle, ela disse que quanto mais estuda, mais se sente incapaz, né? Só pela graça de Deus, mas ele nos capacita, né? Como nós vimos. Temos aqui também, a Nádia comenta, né? Sobre a questão de alcançar o coração. Ela diz que ganhar o coração, demonstrar e reafirmar o amor pelo filho constantemente, até nas horas de dizer não, ou de demonstrar um erro, respeitar sua liberdade de escolha, investir na aproximação, dar conselhos com voz mansas, mansa, amorosa, mas sempre firme na base da verdade da palavra de Deus, né? Já que é Deus é quem capacita a buscarmos seu poder e conhecimento da sua vontade. Eh, Ela diz também aqui sobre que precisamos ouvi-los, né, e responder suas perguntas, ajudando-os a pensar da causa para o efeito, né? Isso é muito importante. Não dar respostas prontas, mas ajudá-los a entender os princípios que são as bases para as ações, né? E aqui, a Michele pergunta se existem escolas missionárias a partir dos 12 anos. Ruth, você conhece? Olha, tem um projeto lá na Serra do Cipó. Eu não sei exatamente a partir de que idade, mas eu tenho a impressão que é sexto. A Nádia que está escrevendo aí é a Nádia do Pastor, de Minas? Eu não sei. A Nádia talvez poderia ajudar, se for ela. Lá na Serra do Cipó tem uma escola agora que eles trabalham. Oi? Pode falar, Nádia. Oi, gente, desculpa, é que eu estou chegando em casa agora, estou entrando, estava dentro do carro, mas a escola da Serra do Cipó, ela é uma escola de ensino fundamental a partir do sexto ano, então as crianças de 11 anos para frente, mas as crianças não ficam lá, os pais devem morar ali na redondeza para poder eles irem e virem da escola, entendeu? Não, não. Você deu comida para alguma dúvida? Assim, eu tenho acompanhado pelas redes sociais, né? Como que é o nome mesmo, Nádia? Eu sei que eles têm no Instagram, né? Um perfil. O nome da escola é SESC, CESC, Centro Educacional Serra do Cipó. Então, assim, a gente vê, né? Eles estão ali sempre plantando, sempre em contato com a natureza. Eu acho que eu desconheço outra iniciativa para essa faixa etária, né? Eu acho que é essa. Não sei se alguém mais, se você conhece, Nádia, mas eu acho que essa é a única no momento, né? Sim, para essa idade que eu conheço, é a única. Porque é uma idade que ainda deve estar com os pais, apesar de terem 12 anos, não podem morar sozinhos, né? Sim, Então, o ideal é que os pais estejam por perto. Essa escola mesmo, os pais sempre estão ali por perto, sempre estão participando, para que dê o suporte necessário. As escolas missionárias geralmente aceitam os jovens para internato, por exemplo, só a partir dos 18 anos. Tanto 18, as né? que eu conheço, né? Que é a Serra do Cipó, Lei Esperança do Brasil. Que bom te ver, Ruth. Igualmente. Obrigada por responder aí. Bom, olha só, Ruth, tem mais aqui um comentário, né? Mas em relação a isso, para a gente já caminhando para o final, né? A Isabelle disse que ela estava preocupada com a limitação de amizades da filhinha de 6 anos. Mas depois de todo esse estudo, né? Essa explicação, se sente mais tranquila com o dever de ser a melhor amiga dela, né? Então, essa acho que é uma dúvida muito comum, né? Socialização. Então, assim, só fica com a gente, é bolha, né, Ruth? Não sei se você enfrentou isso, mas é algo bem comum, a gente ouve bastante, por optar por nos aproximarmos mais e deixar os nossos filhos mais próximos ao invés de liberá-los totalmente, né? Ela diz até que ela mesma tenta evitar certas amizades e eventos que ela fica até com o coração na mão, né? Por conta da socialização, que às vezes ela ainda fica em dúvida
com relação a isso, né? Se você puder comentar aí, por favor. Então, às vezes a gente pensa em socialização dos filhos com os iguais apenas, né? Ah, eles só vão se desenvolver se eles estiverem brincando com outras crianças. Houve uma época na nossa vida, na nossa experiência, nós morávamos no sítio, foi a nossa primeira experiência no sítio, e todos os nossos vizinhos eram idosos. Então, a principal socialização das nossas filhas era com os idosos. Geralmente, no sábado à tarde, a gente fazia visita para os vizinhos, né? E ali, nossa, elas tinham oportunidade de conversar e fazer perguntas, e eles gostavam de contar as histórias. E olha, a gente, assim, ao contrário, durante aquela fase delas ali, entre os 5 e 10 anos, mais ou menos, né, que as pessoas se preocupam muito, né, com a socialização, geralmente as pessoas admiravam, vinham falar, poxa, elas não têm dificuldade nenhuma de conversar com adultos, né? Então, a socialização, ela é muito mais do que simplesmente levar o filho para brincar com alguém da mesma idade, né? A socialização, eu acho que mais, assim, que mais desenvolve mesmo é eles terem contatos com diferentes faixas etárias, né? Mesmo com adultos, com idosos, com crianças menores do que eles, né? Eu acho que isso é uma socialização mais real para a vida do que simplesmente brincar, né? Precisa existir momentos, né? Quando nós morávamos nessa região que era uma região afastada, a gente, às vezes, lógico, geralmente aos sábados elas tinham contato com as outras crianças, a gente planejava visitas para outras famílias que também moravam no campo, né? Para se encontrar de vez em quando, passar um final de semana, né? Lá nós não tínhamos um GAV onde elas se encontravam com uma certa regularidade, né? Mas eu acho, como a gente já foi comentado aí, né? Se nós todos os dias dermos atenção para eles, né? A gente tinha o costume de, no final do dia, né? Depois que toma banho, ia para a sala brincar. Às vezes, se ia brincar lá fora, era antes do banho. Mas, assim, isso enche o coração dos nossos filhos, sabe? De amor. Isso deixa o coraçãozinho deles satisfeito. E é lógico que eles vão, quando verem outras crianças, eles vão querer brincar. Mas se eles todos os dias tiverem esse estímulo, né, e fora outros momentos, né? Se tiverem esses momentos com os pais, eles não vão ter tanta falta assim. Ô, Ruth, falando sobre essa questão, antes de pegar aqui uma última, acho que uma pergunta, algumas mães relatam uma dificuldade, né, com brincadeiras, pela personalidade e tal. Você teria alguma dica, assim, você sofreu com isso? Ou algumas pessoas têm mais facilidade. A gente vê a necessidade e a importância para poder criar esses laços, né? Mas algumas mães já me relataram essa dificuldade de entrar nesse mundinho deles. Peraí, repete para mim a pergunta. A dificuldade de... Das brincadeiras, né? De brincar, de conseguir brincar com a criança. Ah, tá. Os pais conseguirem brincar com as crianças. Exato. Eu confesso que para mim não era tão natural. Acho que meu esposo era mais natural para ele do que para mim. É algo que a gente tem que desenvolver também, né? E aí, de repente, isso também fica aí geralmente a mãe, como ela tem, né, tantas responsabilidades ali na casa, ela está sempre pensando, ligado no que ela tem que fazer. Às vezes é mais fácil com um pai, que passou o dia fora, chega em casa e querer, né, relaxar e brincar. Mas, assim, eu acho que a gente tem que experimentar, porque eu acho que faz um bem muito grande para nós também, sabe? É relaxante brincar, é relaxante brincar. A gente, nesse horário da família, só para vocês terem uma ideia, né? Eu vi que alguém falou aí para contar algumas experiências, né? A gente sentava na sala e a gente falava para elas o que vocês querem fazer hoje, né? Às vezes era brincar de dominó ou alguma outra brincadeira e a gente buscava fugir da competição, né? Brincava, mas sem contar pontos, sem para não criar
uma coisa negativa ali, né? Um sentimento negativo naquele momento. Às vezes elas queriam brincar de cabeleireiro. Eu tenho duas meninas, né? Ah, vamos ser cabeleireiro. Então a gente simplesmente sentava lá e elas ficavam colocando Maria Chiquinha no cabelo da mamãe e do papai, né? Às vezes era algum outro jogo, às vezes era mímica, o que elas queriam fazer, sabe? Elas que definiam, né? E geralmente, quando a gente acabava esse momento, a gente fazia o nosso culto em família. E tem um texto, eu não tenho esse texto aqui comigo, mas de Ellen White também, que ela fala que quando nós, mais ou menos assim, que quando nós damos atenção e ouvimos o que eles têm para nos falar, depois eles vão estar dispostos a ouvir o que nós temos a falar, né? Então eu achei fantástico esse conceito, né? Você dá atenção no horário da família, depois vem o culto, e aí eles vão querer dar atenção e prestar atenção no que você tem a compartilhar também, né? Então, e fora isso, passeios, né? Passeios, zoológico, parques, cachoeiras, né? Fazer piqueniques, coisas assim que as crianças gostam também. Muito bom. Ruth, vou aqui colocar essas últimas perguntas, né, até para liberar você também. Eh, duas coisas aqui, duas questões. Uma é uma mãe preocupada das crianças, né, que estão em casa ainda, num período da manhã, e no período da manhã passa, e à tarde com a mãe, né, fica com a mãe, é isso, né? Passa um período da manhã na escola e à tarde com a mãe. Minha maior preocupação é referente às influências, né, negativas, que estão muito fortes mesmo no colégio, né, que é cristão, né? Então, ela pergunta assim, como trabalhar com as crianças que estão nessa fase escolar, né? Passam um período na escola e outro período em casa. É, é um desafio maior, porque você, assim, não tem controle do que elas estão aprendendo, né? Enquanto eles estão na escola. Mas, assim, eu tenho tido contato com famílias que vivem isso, que viveram isso e foram muito bem-sucedidos com os filhos. Principalmente por esse fator que eu acabei de mencionar. Eles tinham um ótimo relacionamento em casa, né? Então, os filhos não participavam de todas as festinhas que aconteciam com os colegas de escola, né? Eram escolhidas, né? Talvez as mais significativas. Não participavam de todos os clubes ou de todas as atividades extracurriculares que a escola apresentava, né? Tinha uma mãe que as filhas iam para a escola e à tarde ela fazia atividades com as meninas. Ela levava para um parque, faziam coisas assim extra especiais, né? Para justamente conquistar o coração das filhas. E ela tem um ótimo relacionamento com as meninas, meninas assim realmente que buscam fazer a vontade de Deus. E que confiam na mãe, né? Porque desenvolver essa intimidade com a mãe, mesmo estando na escola. Então, muita conversa, muito ensino, aquilo que eu falei antes da cultura da família, né? Os nossos filhos precisam entender, eles precisam considerar a família tão especial, né? Que eles querem fazer parte dessa cultura da família, que eles vão se sentir, qual é a palavra? Eles vão ter orgulho de fazer parte dessa família, né? Mesmo que seja diferente das outras, mesmo que seja diferente das outras crianças, né? É muito bonito quando a gente vê isso nos nossos filhos, eles respeitarem os princípios, respeitarem a nossa vontade, porque eles têm um carinho muito grande por nós, um amor, né? Amor e respeito andam juntos, né? Então precisa existir isso. Obrigada, Ruth. Olha, nós vamos encerrar, mas antes eu gostaria muito de agradecer, né, a você mais uma vez, agradecer a cada um que esteve aqui, que está aqui conosco, né? Foi um estudo muito proveitoso e esse capítulo ele fala muito, né, logo de cara ao nosso coração, né? Já que a verdadeira educação ela busca mais do que
certos cursos, certos aprendizados, estudo de livros, né? É uma educação que nos leva para a eternidade, né? E não só os nossos filhos, né? A educação começa conosco primeiro. Então foi uma bênção, muito obrigada, que o pessoal também está agradecendo, Ruth. Que bom que você está de volta aqui pertinho de nós, viu? Louvado seja Deus. E, se possível, eu gostaria de pedir para que você pudesse fazer uma oração para encerrar. Sim, vamos orar. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe cada um, cada família. Amém. Vamos, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos cada vez que temos a oportunidade, Senhor, de estudar esses princípios que o Senhor deixou para nós. Nós sabemos que o Senhor deseja a nossa felicidade. E quanto mais perto desses princípios nós chegarmos, quanto mais nos colocarmos em prática, mais felizes nós vamos ser. Mais felizes neste mundo e mais felizes também porque nós estaremos nos preparando para viver no céu contigo, Pai. Mas eu sei que não é fácil. Nós falhamos muito, Pai. Nós somos pecadores, nós somos falhos. E eu te peço, Pai, que o Senhor conceda o seu Santo Espírito para cada um de nós aqui, nos dando sabedoria, nos dando direção, que o Senhor nos mostre, nos ajude a nunca desistir desse caminho, nunca desistir de buscar a verdadeira sabedoria que só está em Ti, e que possamos educar os nossos filhos para Ti, para o céu. Fique com cada família aqui, abençoando e conduzindo. Nos dê também uma boa noite de descanso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. Boa semana, bom restante de semana. Boa noite a todos.